Você já imaginou usar a pimenta como tratamento de Parkinson, Alzheimer, para auxiliar na melhora dos resultados do sistema nervoso central? Muita gente só usa pimenta como termogênico, né? Então hoje eu vou te mostrar o outro lado da capsaicina. Então, está na hora. Vamos começar? Sejam todos bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, sou nutricionista e hoje eu trouxe para você um pouquinho sobre benefícios da capsaicina, aquele segundo lado que nós não aplicamos porque não conhecemos. O principal constituinte da pimenta é a capsaicina. Ela é um composto natural encontrado nas pimentas, principalmente pimenta vermelha, e ela é parte do nosso hábito, da nossa dieta, do nosso consumo. Ela pertence a um grupo de compostos chamados vaniloides e a capsaicina ela tem sido estudada sim pela sua propriedade analgésica, diminuindo dores. Ela provoca a liberação de algumas endorfinas naturais. São morfinas endógenas que o próprio sistema nervoso central produz, sintetiza. E como que tudo isso acontece? Quando há ingestão de um alimento apimentado, quando ela entra em ação com as papilas, ela ativa receptores sensíveis na língua e na boca. E esses receptores, eles levam uma informação direta para o sistema nervoso central, para o cérebro, e é uma mensagem muito primitiva, muito genérica de que a boca estaria queimando, pegando fogo. Logo, essa informação que chega aqui produz uma resposta imediata cerebral, no sentido de quê? De preservar o meu organismo, porque tem um ataque, tem algo agressivo acontecendo. Então, a primeira sensação do nosso corpo é aumentar a salivação e a transpiração, com a intenção de refrescar aquele calor inesperado. Em seguida, o cérebro indica a produção dessa endorfina, que permanece por um longo período no organismo e provoca a sensação de bem-estar, a sensação de euforia, que a gente sente como termogênico. Quanto mais ardida for essa pimenta, mais endorfina ela vai produzir. E quanto mais endorfina for produzida, menos a sensação de dor, ela acaba neutralizando os canais de dor. Então, por exemplo, enxaqueca, poderia ser utilizado a capsaicina como um possível tratamento para diminuir a incidência de dores. Ela controla uma inflamação chamada inflamação neurogênica, diminuindo neuropeptídeos na sinapse neuronal. Por quê? Porque ela elimina uma substância chamada substância P. Essa substância, ela fica ali nos terminais nervosos sensoriais locais, refletindo dor. Então, ela elimina essa substância. A substância P, ela está associada ao início da transmissão do estímulo nervoso doloroso. Então, quanto mais substância P, mais sensação de dor. E a capsaicina tópica, ela é indicada como auxiliar no tratamento de neuralgia do nervo trigêmeo. Então, alguns cremes, algumas substâncias são usadas para diminuir dor local e tem a capsaicina ali. Com a ausência da substância P, neutralizei, inibi, esse sinal de dor também acaba sendo diminuído. Então, a gente tem uma diminuição da dor. Se você chegou até aqui, eu quero te contar a relação da capsaicina com o sistema nervoso central, para diminuir depressão, para trabalhar Parkinson, Alzheimer. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo se você acha que pode contribuir com a saúde de alguém. E não esquece de deixar o seu like aqui, que é muito importante para a evolução do nosso canal. Com base na perspectiva emergente do eixo intestino-cérebro, então a gente tem estudado muito, a ciência tem evoluído muito nessa relação intestino-cérebro, entendendo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e que existe um eixo, um nervo que liga os dois. Alguns estudos investigaram os efeitos da capsaicina em micro-organismos intestinais, nas bactérias do intestino. Isso foi feito em camundongos,
que tinham um comportamento semelhante à depressão. O que eles fizeram? Usaram lipopolissacarídeos, fragmentos de bactérias ruins, para induzir um quadro depressivo e um quadro inflamatório no intestino desses ratinhos. E depois utilizaram a capsaicina de forma dietética, ministrada na dieta, para verificar se melhoraria esse quadro. E sim, esse estudo mostrou que a capsaicina dietética melhorou o comportamento do tipo depressivo, aumentando os níveis de 5-HTP, que vão induzir maior produção de serotonina, e diminuindo o TNF-alfa, um fator inflamatório que potencializaria o quadro depressivo. Logo, a capsaicina trouxe excelentes resultados para a redução da depressão nos camundongos. Mas não foi só isso não, ela também melhorou recuperando a microbiota. Então existe uma relação mostrando a melhora da microbiota com o uso da capsaicina. Algumas publicações, alguns outros estudos evoluíram e recentemente eles mostraram os efeitos positivos da capsaicina em alguns modelos animais para distúrbios cerebrais. Então, por exemplo, na doença de Alzheimer, a capsaicina reduz sim neurodegeneração, que é essa morte neuronal, que é essa perda neuronal, e reduz o comprometimento da memória. Esses efeitos benéficos também foram comprovados na doença de Parkinson. Então, no mal de Parkinson, eles observaram que houve uma melhora significativa desses transtornos, além da depressão, que eu já citei como sendo um resultado observado, melhora da depressão. Verificou-se que a capsaicina também tem propriedade na redução da área de infarto e ela melhora os resultados neurológicos em modelos animais em acidente vascular cerebral. Além disso, alguns estudos em humanos, e dessa vez não em animais, em humanos, mostraram que a capsaicina pode ser útil no tratamento de complicações do AVC, como por exemplo disfagia, que alguns quadros apresentam depois de um acidente vascular cerebral. Um importante mecanismo de ação que eu preciso citar da capsaicina é a influência que ela tem nos canais TRPV1. Esses canais são canais permeáveis ao cálcio em neurônios sensoriais nociceptivos. Então, são neurônios que a partir de canais que se abrem de cálcio exercem expressão. E esses receptores também, eles são ativados por alguns estímulos, por exemplo, a temperatura nociva, uma alta temperatura, uma baixa temperatura que poderia ser agressor, ativa o receptor, um pH muito ácido e alguns ativadores químicos endógenos poderiam ativar esse receptor. E o eixo endocannabinoide também, ele tem uma relação de ativação com esse receptor. A capsaicina, ela exerce então seus efeitos em diferentes órgãos. Por quê? Porque aí eu posso falar que ela é termogênica, eu posso falar que ela é anti-inflamatória, que ela é antioxidante, que ela atinge alguns órgãos, porque esses canais TRPV1, eles estão expressos em diferentes tipos de células, por exemplo, células neuronais, musculares, imunes, células epiteliais lá do nosso intestino sofrem influência e alguns adipócitos. Lembra do efeito termogênico na célula de gordura? A capsaicina exerce influência sobre eles. E foi relatado que a capsaicina, porque ela influencia todos esses órgãos, ela exerce um efeito anti-adiposidade, alterando as composições da microbiota intestinal e induzindo a apoptose em diferentes tipos de linhagem de células cancerígenas. Então, ela poderia melhorar a função intestinal, promoveria morte cancerígena e no sistema vascular ela aumenta vasodilatadores, reduzindo lesão isquêmica, por exemplo, cardiovascular e neurológica. Então, a capsaicina pode sim e deve ser utilizada para dessensibilizar canais de dor, diminuindo essa expressão de dor e melhorando o sistema nervoso central para prevenir o aparecimento de doenças. Então, Hora de Nutrir fica por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!